Olá! Já estamos em junho, eu não sei como é que o tempo passa tão depressa, mas já cá estamos. Enfim, uma loucura de mês, andei de um lado para o outro, ainda assim consegui ler tudo aquilo que eu queria ler este mês, continuo na minha senda de limpar a minha TBR física e consegui ler todos os livros que queria ler este mês, mesmo à rasquinha, mas consegui. Maio foi um mês com leituras muito boas e outras que me deixaram em reading slumps gigantes. Mas já vamos à desgraça, vamos um a um, que é para irmos com calma. A primeira leitura deste mês foi A Corrente, da Filipa de Amorim. É um grande livro, tem 500 páginas, eu acho. Sim, já passa as 500 páginas. E é um thriller que acompanha um grupo de amigos que tem de se juntar 10 anos depois de um deles, o Francisco, ter desaparecido. E porquê é que eles se juntam? Porque, passados esses 10 anos, compreendem que o corpo do Francisco é encontrado e então percebem que não foi um desaparecimento, foi mesmo um assassinato. Isto dá novas informações à polícia, o caso é reaberto e estes amigos voltam a Santa Cruz, ao sítio onde cresceram, para acompanharem o desenvolvimento do caso e para também eles próprios tentarem compreender o que é que poderá ter acontecido. Como podem perceber, centra-se numa dinâmica de grupo de amigos, portanto, eu gostei muito dessa parte, gostei muito das personagens, da forma como elas se relacionam umas com as outras, gostei muito que abordasse a questão da amizade de infância e como é que ela, de certa forma, cria correntes que nos aprisionam até à idade adulta. A parte do thriller em si, eu confesso que foi a que me puxou menos, mas porque é também um género que eu não leio assim tanto, por isso eu estava muito envolvida com as personagens, com a dinâmica entre elas, não tanto com o desenvolvimento do caso, mas isso não significa nada sobre a escrita da Filipa, significa só sobre mim, enquanto leitora. Estou muito curiosa com o que é que a Filipa pode trazer no futuro, não sei se ela se vai manter aqui nestes thrillers, se vai para uma coisa um bocadinho mais dark, se vai para uma coisa mais drama, estou muito curiosa, sei que ela já está a escrever, portanto, cá estarei deste lado para ler. Agora, um retelling, porque eu já tinha algumas saudades de ler um retelling de mitologia. Este chama-se Atalanta, foi a minha terceira experiência com a Jennifer Saint. A primeira correu muito bem, eu adorei ler o Ariadne. A segunda não correu tão bem, o Eletra para mim não foi um livro que funcionasse pelos múltiplos pontos de vista que a autora utiliza. E agora aqui, com Atalanta, nós voltamos à primeira pessoa, voltamos a acompanhar a personagem durante toda a aventura que ela passa e eu adorei ler este retelling, ele já está traduzido para português, com o mesmo nome. Ele acompanha a Atalanta, que foi a única mulher que foi no barco dos Argonautas e normalmente não é falada, ou seja, fala-se de todos os outros heróis, homens, que foram nessa aventura ou seja, os argonautas todos que foram nessa aventura. A Atalanta, apesar de ter ido e de ver registros de que ela fez parte, é sempre posta um bocadinho de lado por ser mulher, e aqui a autora fez-lhe jus e deu-lhe voz e mostra como é que esta heroína, como é que esta princesa se torna heroína por ter sido deixada ao abandono pelo pai que só queria um filho e não uma filha. É muito, muito bom, tem imensa ação, portanto, se vocês querem começar a ler retellings e têm medo que seja uma coisa um bocadinho mais pesada ou mais intelectual, este pode ser um bom ponto de partida porque é só aventura do início ao fim, portanto, acho que vão gostar muito. Lembram-se quando eu disse que havia livros que me tinham deixado em reading slumps? Foi este livro que me deixou numa reading slump. Eu arrisco a dizer que isto foi a pior coisa que eu li este ano. E olhem que eu li o livro do Trivial Pursuit. Portanto, eu sei bem o que é que são más coisas e este livro é absolutamente horrível. Eu estava com muita esperança de que ele fosse bom, porque eu tinha adorado o 7 Days in June, também da Tia Williams, mas este Perfect Find não foi perfect, nem foi find, nem foi nada. Este livro conta a história de uma senhora quarentona que, depois de ter uma série de desgraças na vida, nomeadamente ser despedida, o noivo de longa data tê-la deixado, ela começa a trabalhar, ela é editora de moda e ela começa a trabalhar numa revista online. E ela não tem muitos conhecimentos do digital, e isto passa-se em 2012, acho eu, não tem muitos conhecimentos do digital quando ele começa a surgir, e então a chefe dela, que por acaso, coincidência, também é uma inimiga dela de outros sítios da vida, junta com um rapaz mais novo que é videógrafo. E quem é esse rapaz mais novo? Não só é o filho da chefe, como é o gajo com que esta senhora se enrolou na noite anterior a tê-lo conhecido. Claro que sim. Ele é bem mais novo, não é? Porque é filho da colega, eles têm cerca de 20 anos de diferença, e começa aqui a criar-se um romance com diferença de idades. Estaria tudo ok
se de facto este livro fosse uma forma de explorar que um romance, um amor, quando as pessoas têm uma diferença de idades grande e sobretudo quando a mulher é mais velha que o homem, é super legítimo e que as pessoas podem de facto apaixonar-se e podem criar ligações significativas. Ora, as ligações não são significativas aqui. Portanto, este livro é sexo de um momento do início ao fim. Eu não sinto que estas personagens estivessem realmente ligadas por algo um bocadinho mais profundo. Tem passagens horrendas, eu não vou dizer porque eu acho que o Instagram depois vai limitar a distribuição deste vídeo com as coisas horrendas que eu diria, mas podem ler a minha review no blog, onde eu digo algumas delas. E, portanto, se têm este livro na TBR, o meu conselho é que tirem. Se estavam com interesse e mesmo assim mantenham o interesse, vão, mas depois não digam que eu não avisei. Pois bem, depois, para compensar, na realidade eu andei a ler várias coisas ao mesmo tempo este mês, portanto a ordem que eu estou a apresentar os livros não é a mais correta, mas para compensar, eu li Luanda, Lisboa, Paraíso, da Jaimilia Pereira de Almeida. Eu já tinha tido uma experiência com ela com a visão das plantas, que embora tivesse gostado muito da premissa, não adorei a concretização, e agora aqui eu adorei tudo. Adorei a premissa, adorei a concretização, adorei a escrita da Jaimilia. Eu gostei mesmo muito de ler este livro. Já estava com ele debaixo do olho há muitos anos e tinha algum medo, algum receio de que me desiludisse, mas não. Ele conta a história de Cartola e de Aquiles, que vêm de Luanda para Lisboa com junta médica, e basicamente é um pai e um filho que têm de reinventar os papéis de pai e de filho quando se veem sozinhos os dois, longe das mulheres da família. Eles vão mantendo contacto com Luanda, com a mãe, com as irmãs, mas esta gênese de uma relação entre pai e filho que tem de ser reconstruída porque eles estão num sítio novo é muito bonita. Há quase aqui às vezes uma inversão de papéis. Aquiles é muitas vezes pai de Cartola, mas Cartola quer ser um bom pai para Aquiles. E depois os dois acabam a encontrar amizades também masculinas e muito significativas em Lisboa, nos arredores de Lisboa, neste paraíso que eles encontram. E é um livro muito curto, mas com todas as palavrinhas no sítio certo. Portanto, eu adorei. Eu sei que não é a praia de toda a gente, mas eu gostei mesmo muito. Pois bem, como disse, não andei a ler livros seguidos este mês, houve aqui uma troca, andei a ler várias coisas ao mesmo tempo, e um dos motivos foi porque este Dear Life, da Alice Munro, foi a minha escolha para o Clube do Livro de maio, e como são contos, eu decidi ler este livro ao longo do mês, ir alternando a leitura deste livro com a leitura de romances, de outros livros com a narrativa seguida. Eu gostei muito da experiência de ler Alice Munro. Eu nunca tinha lido nada dela, estava com muita curiosidade, porque sempre a ouvi muito bem referenciada como contista, e a verdade é que temos aqui contos, se bem que possam parecer muito semelhantes nos temas e na forma como estão contados e no cenário, a verdade é que estas histórias são fragmentos que vivem muito bem por si, e eu gostei muito de conhecer a escrita e desta ideia de coisas tão mundanas poderem ser aproveitadas para a escrita e darem um conto super interessante do início ao fim. Ainda assim, eu gostei muito mais dos 4 últimos, que têm um teor um pouco mais autobiográfico, em que nós percebemos um bocadinho mais também daquilo que foi a vida da autora, da sua família, e coincidiu, infelizmente, termos perdido Alice Munro no mês passado, e portanto sinto que também foi uma espécie de homenagem antecipada da minha parte, e vale muito a pena. Se gostam de contos, Alice Munro é sem dúvida uma voz a acompanhar, a acompanhar todas as coisas que já escreveu, porque infelizmente já não vai escrever mais. Agora, para uma das surpresas do mês, pelo menos ali até metade, este livro chama-se The Human Origins of Beatrice Porter and Other Essential Ghosts. É um título muito grande, eu vou-lhe chamar só Beatrice Porter. É da Soraya Palmer. Isto é um livro de estreia e chegou-me cá a casa na altura em que eu subscrevia uma caixa que vinha do UK com livros surpresa, e agora já não subscrevo por causa do Brexit, mas esta história pode ser um young adult, mas também pode ser um coming of age. Portanto, há aqui ultrapassa aqui várias faixas etárias, e eu acho que pode ser uma boa experiência para vocês. Ele conta a história de uma família com origens no Ghana e em Trinidad, e basicamente também conta a forma como o folclore de cada um destes países alimenta a relação familiar. Ou seja, são um pai, uma mãe e 2 filhas. Nós vamos sempre vendo o livro narrado pelo ponto de vista das 2 filhas, que são adolescentes nos Estados Unidos,
mas também a forma como as histórias que os pais lhes contam impactam a personalidade delas e formam a personalidade delas. É muito interessante. Há aqui muitas dinâmicas difíceis familiares, há traição, há mentiras, há segredos, mas nós vamos desenrolando tudo isto e a escrita é muito interessante porque a certa altura vai aparecendo aqui um narrador que nos vai tirando um bocadinho o tapete a certa altura, não é? Por um lado, a autora põe-nos a odiar certas personagens, mas depois num certo capítulo ela diz-nos, ok, vocês estão a odiar esta personagem, mas eu agora vou-vos explicar porque é que ela é como é. E eu acho isso super interessante, estas reviengas que os autores escolhem com estes narradores que aparecem de repente para nos tirar o tapete. Portanto, gostei muito, fiquei com curiosidade de ler mais desta autora. Eu confesso que o livro funcionou muito bem para mim nos primeiros 2/3, o último, o final, eu já não adorei, mas de qualquer das formas foi uma excelente experiência. Agora, um livro que eu estava na esperança que me aparecesse aqui em casa, porque ele está a chegar hoje que eu estou a gravar este vídeo, mas ele ainda não apareceu, portanto ele vai aparecer aqui, algures, onde eu costumo pôr estes livros. E tenho mesmo muita pena de não ter o livro aqui comigo físico, porque eu estaria a abraçá-lo o tempo todo. Chama-se Blue Sisters, da Cocomellers, e acho que foi o meu livro favorito este ano até agora, e sem dúvida que vai ser um dos meus livros favoritos de sempre. Eu tinha gostado muito de Cleopatra and Frankenstein, mas eu sinto que a Cocomellers deu um salto enorme na forma como conta histórias, na sua escrita, no desenvolvimento de personagens com este livro. Ele conta a história de 4 irmãs, na realidade 3 delas, que passado um ano da morte da mais nova se reencontram para limpar o apartamento onde viviam e se despedirem de certa forma das coisas dela e dela. E mais do que ser sobre esse momento em que as 3 se encontram para recordar a Nikki, que foi a irmã que morreu, este livro conta no fundo como é que a dependência de substâncias, como é que o vício pode, não necessariamente de substâncias, mas como é que o vício, como é que a dependência de alguma coisa pode impactar de tal forma as famílias e destruí-las. Todas as personagens deste livro são viciadas em alguma coisa e é muito interessante perceber que a própria Cocomellers teve dependência de álcool e está sóbria há 8 anos e ela fala muito sobre isso. E eu também sinto que este livro veio desse lugar de escrita, dessa experiência que ela quis partilhar com os leitores, com uma experiência que é tão dela. Eu gostei muito das 4 irmãs, elas têm todas imensos defeitos, fazem imensas asneiras, por vezes não sabem comunicar umas com as outras, mas eu gostei muito da forma como ela escreveu esta história. Eu gostei muito deste livro, ele está cheio de dor, de trauma, mas ao mesmo tempo também mostra como é que às vezes nós não conseguimos mostrar aos outros que gostamos deles, não é? Acho que é muito bem escrito, eu só tive pena de ser tão curto, porque eu queria mesmo continuar com estas irmãs durante muito tempo e acho que isto é só a prova de que é um livro super bem escrito. Eu amei, espero que vocês gostem da mesma forma, é sem dúvida alguma a surpresa do mês, até agora a surpresa do ano e uma das surpresas da minha vida. Vou guardar este livro para sempre no meu coração. E agora, a última leitura deste mês não estava nos planos, acabei por trocar um outro livro que tinha, passeio para junho e agarrei este, chama-se Foi Assim, da Natalia Ginzburg. Esta autora é italiana e viveu muitos anos em Turim. Ela não nasceu em Turim, mas viveu muitos anos em Turim. E já me tinham dito muitas vezes que eu tinha de ler esta autora. E eu fui e eu não me arrependi. Este livro chegou-me cá a casa, foi-me oferecido pelo Relógio d'Água, a quem eu agradeço muitíssimo. Já me foi enviado há algum tempo, eu nem sempre leio as coisas na altura certa, mas acabo por lá chegar. E este livro é um conto, na realidade, porque ele não chega a ter 100 páginas. E começa com uma mulher a dar um tiro no meio dos olhos do marido. Eu acho que isto é incrível. Um conto que começa assim, que é... Eu perguntei se ele me estava a mentir, ele disse-me que não, eu peguei na arma e dei-lhe um tiro no meio dos olhos. Acho isto ótimo. E depois, esta mulher, visivelmente perturbada, sai de casa, foge, senta-se num banco de jardim e começa a recordar como é que chegou ao ponto de dar um tiro no marido. É um livro sobre traição, sobre casamentos que nos isolam, sobre sentirmos-nos sozinhos mesmo quando estamos com gente à nossa volta e sobre como às vezes a vida nos tira tanta coisa que nós não conseguimos recuperar, nem conseguimos viver bem. Adorei conhecer esta personagem, acho que ela é completamente louca, mas está super bem desenvolvida e gostei muito da escrita da Natalia Ginzburg e sem dúvida que vou querer ler mais coisas dela, portanto se tiverem recomendações desta autora, por favor deixem nos comentários. E é isto, foram estas as minhas leituras de maio. Junho promete ser um mês com muita correria, mas com muitos transportes, muitos comboios, muitos aviões, etc. Portanto, eu acho que vou conseguir dar um avanço grande na minha lista de livros para ler. Cá estarei no final de junho ou no início de julho para vos falar das minhas leituras.
e espero que tenham gostado deste vídeo. Tchau!